Assista agora aqui na TV Gospel Brasil, mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Bom, gente, quantos querem receber a palavra de Deus hoje? Amém. Então fecha seus olhos, põe sua mão no coração, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo onde nós estamos na Tua presença para ouvir mais do Senhor, ser alimentado. E eu oro mais uma vez, Pai, que a Tua palavra gere em nós as mudanças, as transformações, os impactos que precisa. Põe, Senhor, nós te autorizamos o teu dedo na ferida, fala conosco, nos edifica, tua palavra é poderosa, ela nos confronta, ela nos corrige, ela nos melhora, e eu oro que hoje não seja diferente, que a tua presença seja tão transformadora e que o poder da tua palavra nos mova para níveis maiores, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus me deu essa palavra, e você sabia que só quando eu estava vindo para cá agora, que eu me toquei, que hoje é celebrado o Dia dos Finados. Eu não tinha lembrado disso. Olha como o Espírito Santo é fora de série. E eu gostaria de te desafiar hoje a pensar, a refletir sobre um aspecto muito importante da vida. Nós vivemos, às vezes, num corre-corre, no automático, numa vida tão acelerada, que a gente não tem tempo para refletir sobre a vida. A gente só vai vivendo. Pastor, eu moro em São Paulo, eu entendo, eu também estou aqui. E o negócio é doido demais. Fala assim, pastor, eu nem tenho tempo na vida para pensar na vida. Mas hoje, você está aqui sentadinho, ainda bem que você separou esse tempo na sua agenda, a gente vai pensar na vida. E eu quero começar lendo com você Atos, no capítulo 13, que é uma menção sobre a vida de um cara que a gente admira, e eu sou fã dele, um homem de Deus, que é Davi. Olha o que a Bíblia fala sobre Davi. Diz assim, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Eu fiquei impressionado a primeira vez que esse versículo saltou aos meus olhos, e eu pensei, cara, esse versículo é extraordinário. Olha como Deus resume a existência de uma pessoa aqui na terra. Tendo Davi, pois, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Bateu as botas. E eu fico pensando, esse versículo, toda vez que eu leio, ele me faz repensar na minha vida, ele me faz rever minha agenda, ele me faz rever meus valores, ele me faz ajustar o foco. Para mim, é desafiador. Eu não sei o que vão falar de mim, de você, depois que a gente entrar num paletó de madeira. E aí, o que vão falar da gente? Davi, Deus fala que depois de ter servido o propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. Sabe, queridos, eu tenho chegado a essa conclusão. Nós podemos viver aqui e desperdiçar a nossa vida, desperdiçar a nossa existência. E o maior desperdício da vida é a própria vida. É quando nós jogamos fora aquilo que Deus mais tem nos dado de precioso. Sabe, a quantidade de potencial que está sendo desperdiçada na nossa nação, na nossa geração, é de fazer chorar. Por isso o convite hoje é pense,
reflita, para fazer certeza que você não está jogando sua vida fora. Porque se nada for feito na nossa existência para alinhar a nossa existência com os planos de Deus, se nada for feito, certamente jogaremos fora a nossa vida, a nossa existência. Isso tem que ser intencional. Eu sei que hoje nós vivemos, todos nós, numa busca por a experiência que se tornou o sonho de consumo da maioria, que é viver mais. Todo mundo quer viver mais. Longevidade, Senhor. Eu encontro pessoas que estão toda hora falando, eu não tomo mais Coca-Cola. Por quê? Eu quero viver mais, cara. Ah, eu não como mais isso, pastor. Isso é lixo para mim. Mas por quê? Cara, eu quero viver mais. Estou indo para a academia, estou malhando, estou tomando os medicamentos, umas vitaminas lá, uns negócios, umas batidas. Para quê? Eu quero viver mais. Eu quero ter mais vida, eu quero ter mais futuro. Quero demorar aqui. E eu vou dizer, eu também quero. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu não importo, é nessa fila, na direção da eternidade, eu não importo de alguém furar. Pode passar, irmão. Hoje eu estou bonzinho, fique à vontade. Pode passar na frente. Paulo disse que lá é incomparavelmente melhor, mas não estou apressado para ir para lá. Agora, você sabe o que eu tenho aprendido? A chegada do amanhã para alguém, sem compromisso com os planos de Deus, significa apenas que mais um dia chegou. A chegada de um ano novo, de mais um novo ciclo de Deus, para alguém que não tem compromisso em viver os planos e os propósitos de Deus para a vida dele, é só mais um dia que chegou. Alguém disse, eu concordo, o amanhã virá, independentemente do que você faça. Mas o que fará com o amanhã é o que determinará se valeu a pena ele ter chegado para você. Ele vai vir, de qualquer jeito. Eu fazendo esforço ou não, o amanhã chega. Mas só tem uma coisa que prova se valeu a pena, é o que eu vou fazer com o amanhã. É o que eu vou fazer com esse futuro. É o que eu vou fazer com essa chance que Deus está me dando. Porque quando o futuro chega para alguém que já morreu, e chega para alguém que está vivo, mas está desalinhado, não está vivendo sua missão de vida, é a mesma coisa. Não adiantou nada. Que adiantou o amanhã chegar para alguém que já morreu? Não alterou nada. Mas para alguém que está vivo, mas também está vivendo desalinhado com o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Saiba, se não vivermos alinhados com o propósito que Deus tem para a nossa vida, um novo dia só é mais um dia igual os que já passaram. Foi desperdiçado, foi jogado fora. Então a palavra hoje é um convite para você nunca se acomodar acerca do que Deus pretende e quer fazer na sua vida, através da sua vida, com a sua vida. Por isso, a nossa conversa hoje eu estou chamando de viva antes de morrer. Viva antes de morrer. Jamais nós deveríamos nos contentar, ao passar por essa vida, com algo menos do que aquilo que Deus projetou para nós. Jamais nós deveríamos nos contentar com menos do que o propósito que Deus criou você para viver. Jamais você deveria se contentar e acomodar com algo menos do que o impacto, o tamanho do impacto que Deus quer que a sua vida faça na sua geração. Eu estou convencido disso. Não desperdice a existência que Deus está lhe dando. Porque a verdade é essa. Se nós estamos vivendo,
Se a nossa existência não glorificar a Deus, nós estamos desperdiçando a nossa vida. E não importa se estamos vivendo politicamente correto, não importa se o que nós estamos fazendo é considerado alguma coisa boa. Por quê? Que a Bíblia diz que nós fomos criados para louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós existimos para o louvor da sua glória. E se a nossa existência não está alinhada, se nós não estamos comprometidos em viver uma vida que glorifica a Deus, nós estamos, então, realmente jogando fora. Não importa se estamos fazendo algumas coisas que aparentemente parecem legal. Tem gente que se Deus lhe desse 100 anos, eles conseguiriam desperdiçar esses 100 anos. Jogariam fora do mesmo jeito. Por isso que eu falo, viver muito não significa viver certo. Viver muito não significa viver certo. De novo, eu sei que está em alta esse negócio de viver muito. Está todo mundo querendo achar o elixir da juventude. Pastor, eu quero os 120, rumo aos 120. A pergunta é para quê? Para que você quer viver muito? Para continuar pecando mais? Para continuar deixando Deus triste? Para continuar falando raiva para sua mulher? Para quê? Eu não sei você, mas depois da pandemia, eu fiquei com essa coisa queimando no meu coração. Porque todos nós aqui passamos por uma pandemia. Alguns de vocês perderam amigos, entes queridos. Eu chorei, luto de muitas pessoas que eu conheci. Perdi minha irmãzinha querida, minha irmã caçula. E eu voltei para Deus, depois que eu peguei Covid, passei. Falei, Deus, por que eu fiquei? Por que ela foi e eu fiquei? Por que alguns foram e outros ficaram? Todos nós estamos aqui nesse auditório hoje. Passamos. Alguns pegaram, se não todos. Como eu te disse, eu nem estava pensando que hoje era 2 de novembro. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração. Mas a verdade é que hoje, muitos não estão mais aqui. E Deus me deixou estar aqui. E é como se Deus estivesse falando, eu deixei, é verdade, é um presente, é verdade. Faz valer a pena. Faz valer a pena. E é sobre isso que eu quero falar. Porque desperdiçar a vida não é só viver em orgias e bebedeiras, em pecado, mas também viver indiferente ao chamado de Deus. Você fala, pastor, eu não estou aprontando, eu não estou cheirando todas. O cara lá está jogando a vida dele fora, está aprontando todas, está enchendo a cara, está rebelde contra Deus, não está nem aí para Deus, está vivendo na imoralidade. Esse cara está jogando a vida dele fora, mas qualquer outro que está vivendo uma vida politicamente correta, não, pastor, não estou cheirando nada. Aliás, estou meio até fedendo. Mas eu não estou cheirando nada. Mas se eu estou vivendo indiferente àquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus projetou para mim, eu também estou como aquela pessoa desperdiçando a minha vida. Viver muito não significa viver certo. De novo, o ponto alto parece da vida é viver muito. Outro dia, um cidadão completou 100 anos de idade. E da Ibope, virou notícia. A repórter foi lá na casa dele, aquele senhor, e ela, animada, perguntou, seu fulano, o que a gente deve fazer? O que você fez para chegar nessa idade? E ele deu uma resposta muito sábia para ela. Ele disse assim, é só não morrer antes.
Agora, eu posso te afirmar com toda a sinceridade e convicção do meu coração: a decisão mais espiritual que você pode tomar na vida é escolher viver o propósito de Deus. A decisão mais espiritual que você pode tomar na sua vida é viver o propósito de Deus para a sua vida. Falar, pastor, pensei que era aceitar Jesus. Seria, se alguns não aceitassem, mas continuam vivendo a sua vida. Mas aceitar Jesus e viver, se comprometer com o propósito de Deus para a sua vida, sim, essa é a decisão mais espiritual. Eu amo quando Paulo disse algo, e Lucas escreveu em Atos, no capítulo 20, que diz assim, Paulo falando sobre a vida dele: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se eu não considero em nada a vida preciosa para mim mesmo, eu amo esse versículo. Contanto que complete a minha carreira, contanto que eu complete o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente protege demais a nossa vida, a gente considera a vida muito valiosa, a gente quer viver o bem bom. Não, pastor, eu quero viver, eu quero curtir. A gente considera a vida muito valiosa. Paulo falou: eu não considero a minha vida valiosa. Para mim o que é importante é eu completar essa carreira. Para mim o que é importante é eu viver na íntegra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Isso que é o ponto alto da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque pior do que ser ateu é ser à toa. Pessoas que pegam a sua existência e jogam fora. Vai correndo atrás de bolha de sabão, vai se ocupando, vai fazendo uma agenda que não tem nada a ver com a agenda de Deus. Tem muita gente que adotou a filosofia do Roberto Carlos. Vou vivendo por aí, por viver. E vai tocando a vida. Outros estão vivendo igual o Zeca Pagodinho sugeriu. O filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Mas Paulo disse, para mim é importante. Quando eu era um jovem, mais jovem do que eu sou hoje, que eu sou jovem. Só que faz um pouco de tempo já que eu sou jovem. Mas... Pastor Lucas levava a gente para as praias lá do Rio Tapajós, fazer aquele retiro, comer um peixe assado. E ele conversava naquela época, com 18, 19 anos. Pastor Lucas, o irmão do pastor Eibe, um cara que me inspira até hoje quando eu penso na vida dele. Ele dizia algo para a gente assim: nunca peça de Deus uma vida fácil. Peça de Deus uma vida útil. Não peça uma vida fácil. Peça uma vida útil. Uma vida que os céus possam aplaudir depois que ela encerrar. Fala assim: esse cara tem minha admiração. Eu tiro o chapéu para ele. Eu queria falar rapidamente 3 coisas com vocês aqui. Primeiro, acredite. Deus tem um plano para a sua existência. Eu sei que isso parece jargão. Eu sei que isso é muito comum. Eu lembro quando eu não era crente e os jovens da paz tentavam me evangelizar lá no bairro da minha cidade. Eles me entregavam um folheto escrito alguma coisa sobre Jesus, sobre o céu, sobre onde você passará a eternidade, com o carimbo da Igreja da Paz e os horários do culto. E eles entregavam para mim com uma frase: Jesus tem um plano para a sua vida.
Eu achava aquilo tão chato. Só que depois que eu converti, eu saí fazendo a mesma coisa. E a gente ouve isso. Jesus tem um plano para a sua vida. Mas acredite, realmente isso é verdade. Deus te criou para Ele te usar em algo muito importante. Ele não te deixou aqui, foi embora e disse, faça o que você quiser da sua vida. Não, Ele tem um projeto. Por isso que a maior tragédia que podemos viver é continuarmos subestimando o quanto Deus quer fazer através de nós e em nós. Quando eu subestimo isso, o tanto que Deus quer me usar. E o problema é que nós passamos a vida acreditando em mentiras. Que, não, isso é para alguns. Isso é para alguns que têm um chamado. Isso é para alguns que Deus separou. Porque a gente ficou acreditando em mentiras que o pai falou, o tio falou, o professor falou, que nós não somos bons o bastante, peritos o bastante, capazes o bastante, talentosos o bastante. Simplesmente nós não somos o bastante. Então a gente se acomodou e foi fazer outra coisa. Mas se isso fosse verdade, então eu seria a exceção. Na verdade, Deus nos fez apenas capazes quando nós pedimos dele essa graça de viver esse extraordinário dele. Nunca esqueça dessa verdade. Isso é a mais pura verdade. Uma das coisas que torna Deus extraordinário é a sua capacidade de realizar feitos extraordinários por meio de pessoas simples, pessoas comuns, pessoas normais, como eu e você. Deus é um Deus extraordinário porque Ele faz coisas extraordinárias com pessoas simples e comuns. Eu queria ter tempo para contar para você em detalhe a minha história. Teria que ter tempo mesmo. Porque parte desse tempo a gente ia usar só tentando achar no mapa o lugar onde eu nasci. Eu acho que não aparece. Mas hoje nós falamos, pastor, porque você não conhece, você não sabe quem foi meu pai, você não sabe quem foi minha mãe, você não sabe a minha história, você não sabe a família que eu nasci. Ah, meu irmão, então você preencheu o currículo. Você preencheu o currículo. Olhe para a história e você verá que sempre foi assim. E sempre será assim. Deus usa pessoas disponíveis. Vale mais quem é disponível, quem está disponível, do que quem é capaz. Mas aconteça o que acontecer, não se esconda mais atrás dessa desculpa de que você não é bom o bastante, não é capaz o bastante, porque senão Deus não teria usado tantas pessoas que hoje nós admiramos, inclusive Davi. Minha oração frequente tem sido, Senhor, eu quero andar em tudo que Tu tens para mim. Eu quero. Sabe por quê? Porque se eu não andar em tudo que Deus tem para mim, a verdade é que cada ano que eu vivo para servir os meus próprios interesses, eu deixo de servir os propósitos de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Anota isso. Cada ano em que não sirvo o propósito de Deus para a minha vida, é uma subtração na dimensão do impacto que Ele me criou para causar, para produzir. Deus quer nos usar como aquela pedra que é jogada no rio e gera o impacto. Quando a gente é menino, a gente gosta muito de fazer isso. Jogar a pedra para ver até onde aquela ondinha vai. Deus quer usar você para gerar impactos. Eu sei que as pessoas têm a tendência de perguntar, especialmente a galera mais jovem, pastor, o que o senhor me diz? Qual o seu conselho? Eu devo fazer, estudar medicina? Eu devo estudar direito? Sim, estude direito. Eu devo fazer qual curso? Eu não sei, irmão. Não sei responder. Vai estudar,
Vá orar, vá fazer sua análise de perfil lá, de tendência. Vá para o mato orar, ouvir o Espírito Santo. Se enfia debaixo da cama. Sobe numa mangueira. Fica sozinho com Deus em algum lugar. Pergunta para ele. Nem com os meus filhos eu ousei ficar opinando. Agora, eu posso te dizer algumas coisas que a Bíblia diz que Deus quer que você faça com a sua vida. Uma delas, Deus quer que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Deus quer que você esteja envolvido de forma intensa com o preparar, com o fazer discípulo de todas as nações. Pastor, mas você quer que eu viaje? Não estou dizendo nada para você. Só estou dizendo que Deus está dizendo, vai e faça discípulo das nações. O Brasil é uma nação. Não quer viajar? Então faz discípulo das nações. O Brasil é uma nação. Isso eu sei que Deus quer que você faça. Eu sei que a Bíblia diz, ide pregai o Evangelho. Isso não é para alguns que não tem chamado pastoral. Isso aqui não é para quem tem chamado pastoral. Isso aqui é para quem quer viver alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Mas acredite, às vezes a gente encontra pessoas que acreditam tanto que elas não são capazes, que elas se sentem que não são capazes de liderar uma casa de paz que dura um mês. E tudo que ela precisa fazer é arrumar umas cadeiras, garantir que tem uma televisão e dar um play no controle remoto. E alguém vai falar no vídeo. Falar, pastor, eu não estou apto. Eu não dou conta. É só chamar seus amigos, seus vizinhos, vem aqui em casa comer uma picanha comigo por um mês. Nós vamos assistir um videozinho de 20 minutos. Se você não sabe ligar, chama seu filho de 12 anos que ele sabe. O que você está fazendo com a sua vida? Tem gente que pensa que ser crente é só bater ponto na igreja de vez em quando, dar uma dançada para Jesus, uma musiquinha animada. Esses dias eu estava no interior do Pará pregando numa igreja. E eu vi aquela turma, a galera vem e pula e dança. A gente não sabe se é louvor, se é só animação. Mas alguns crentes, rapaz, já que eu não posso ir para a festa, eu vou para a igreja, vamos dançar lá. Tem alguns que pensam que é só isso, bater ponto. Dar R$10 no Pix da igreja e voltar para casa achando que você é um crentão. Deixa eu te dizer algo. O presente que Deus nos dá é a vida que nós recebemos. O presente que damos para Deus é o que fazemos com a vida que Ele nos deu. Eu não sei o que você está fazendo com a vida que Deus te deu. Eu não sei o que você está fazendo depois que você passou por essa pandemia. Você está vivo, cara. Hoje, muita gente estava na rua, eu nem estava lembrando, falei, um domingo de chuva, eu indo para o Eldorado para pregar lá, e trânsito. Eu falei, o que esses paulistas fazem na rua num domingo de chuva? Aí depois me falaram que hoje é o feriado. O pessoal está indo honrar o pai, a mãe, o tio, o parente. Isso é o presente. Estar vivo hoje é um presente. A pergunta é, o que você está fazendo com esse presente? Porque o presente que a gente dá para Deus é a vida. É como eu uso a vida que Ele me deu. Segunda coisa muito importante que eu queria refletir, que muitas vezes o que impede as pessoas viverem antes de morrer é uma tendência de desistir. É uma tendência de parar. E aí, meu irmão, eu preciso te dizer isso aqui, fracasso não é fracassar, é desistir.
Paulo disse algo, ele disse: eu não cheguei lá ainda, eu não sou um cara perfeito, mas ele diz: mas eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado. Irmãos, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para que estão diante de mim. Eu não vou ficar parado, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. E essa tem sido muitas vezes um comportamento na vida de algumas pessoas. Por isso que elas jogam fora a vida, porque elas ficaram parados no meio do caminho. Eu sei de pessoas que têm um chamado lindo. Eu já conversei com pessoas que falam: pastor, eu sei que Deus me deu um dom, que Deus me tem dado um chamado, eu sei que Deus queria que eu fizesse isso, mas não fez. Não existem pessoas que fracassam, existem pessoas que desistiram. Só existe fracasso porque existiu a desistência. Você sabia que o fracasso só se torna oficial quando a desistência é oficializada? Quando os caras estão lá no ringue, pá, 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 e de repente um dá um mata-leão, somente quando o outro fala assim, ó, dá uma batidinha, que aí ele admite, desistir. Aí sim, quando oficializa a desistência, que se oficializa o fracasso. Então eu queria te desafiar, em nome de Jesus, foge dessa cultura. Paulo disse para Timóteo, Paulo não deixou Timóteo em paz, não deixou Timóteo desistindo, ele escreveu: ativa o dom que há em ti, ativa o dom que há em ti. Paulo sabia que Timóteo tinha um potencial, tinha um dom que ele tinha recebido, e ele disse: não para, não vou deixar você parar, ativa o dom que está em ti, porque você foi criado para fazer algo importante para Deus. Em geral, desistir hoje é visto como algo normal, quando na verdade é um estilo de vida de fracassados. As pessoas querem desistir de crer. Não vou mais na igreja, pastor, não confio mais em ninguém, não confio mais em pastor. Desistiram de crer, porque entraram numa faculdade e tem um professor lá de história, só porque o cara diz que leu Karl Marx. Ele é intelectual. E ele está balançando a minha fé, com todo carinho. Não dá para acreditar. Desistir da fé, desistir de Deus. Paulo falou: eu prossigo para o alvo. Eu não vou desistir. Eu tomei uma decisão na minha vida. Quando eu recebi Jesus na minha vida, eu falei para Deus, falei para o diabo e falei para mim mesmo, em voz alta: o diabo nunca vai ter o prazer de olhar para mim e dizer, rindo, ali vai um desviado. Ele nunca vai ter esse prazer. Porque eu decidi, eu vou seguir Jesus. Estou seguindo e desse caminho eu não desisto. Eu risquei do meu dicionário, do meu vocabulário, a palavra desviado. Eu acho até feio essa palavra, desviado. Ou vai ou racha, ou então estoura a tampa da caixa. Pode vir quente que eu estou fervendo. 43 anos na fé. E eu não abro nem para um trem carregado de bauxita. Fala, pastor, não entendo que você fala essas expressões lá do norte. Entra no Google, que ele vai te explicar o que é. Desistir do casamento. Tem gente querendo desistir do casamento, da família, da igreja, dos projetos, do chamado. E ele vai vivendo. Olha o que a palavra de Deus fala em Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vida cristã é um chamado para perseverar.
eu nunca conheci uma pessoa bem-sucedida que tenha passado a vida desistindo. Vamos chamar aqui, irmão, vamos ouvir a história desse grande vencedor que passou a vida desistindo. Vem cá, irmão, contar teu testemunho. Eu não conheço até hoje. Conheço pessoa raçuda. Pelo contrário, a marca registrada daqueles que hoje me inspiram, daqueles que hoje me inspiram com seus resultados e com a sua história extraordinária, são aquelas pessoas que se recusaram a desistir diante da adversidade. São aquelas pessoas que partiram para cima. Diz, pode vir quente que eu estou fervendo. Desistir não é uma opção, amém? Você pode repetir isso? Desistir não é uma opção. Escreve isso, meu irmão. Coloca lá no lugar da sua casa que você mais frequenta, na pia, lavando louça, na frente da televisão, no vaso sanitário. Escreve em algum lugar isso na sua casa. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Desistir de crer não é uma opção. Quando Jesus pregou aquele sermão forte e alguns foram embora, ele olhou para os 12 e disse, se vocês também vão querer ir embora... Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Como é que eu vou desistir do Senhor? Como é que eu vou desistir de te seguir? Como é que eu vou desistir de crer em ti? Para onde que eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida. Desistir da família não é uma opção. Família não se abandona. Família não se abandona. Eu sabia que essa palavra não ia dar like, nem glória a Deus. Mas não importa. Deixa eu dizer uma coisa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós às vezes queremos desistir pensando que é o caminho, mas não existe essa opção. Eu já conversei com muita gente que decidiu abandonar a família. E eu tenho chegado à conclusão, continuar casado tem um preço. Mas descontinuar o casamento também tem um preço. Separar também tem um preço. E eu já fiz essa conta. É mais barato continuar casado. Amém? Amém? Deus não desiste. Desistir dos filhos não é uma opção. Não importa como está seu filho, não importa como está a situação dele agora, não desista, minha mãe nunca desistiu de mim. E deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que dê vontade, desistir não é uma opção. Você sabe por que Deus não desiste de você? Porque você é filho, porque você é filha. Sabe por que Deus não desiste de você? Porque você é família. Pessoas que vivem uma vida que faz Deus sorrir e inspira os homens, foram pessoas que aprenderam a resistir à tentação de desistir, de parar antes de terminar, de se render diante da pressão, de se acomodar, de deixar para depois. Deixa eu te falar algo, acredite nisso aqui, você é forte o bastante para as batalhas que estão na frente de você. Pare de acreditar que você é fraco. Você é forte o bastante. Pastor, como que você sabe? Porque Deus falou na Bíblia, Ele escreveu algo sobre você. Olha o que está escrito. Ele disse, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você tem a força que você precisa para cumprir e para viver o seu chamado. E ele ainda escreveu também mais algumas coisas aqui. Ele disse, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Se alguém vai abrir, não é você. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que vai fugir do diabo. Quem que está correndo atrás de quem aqui, irmão? Não deixe o medo parar você. Nunca se esqueça, se o Espírito Santo já está dentro de você, o medo não pode ficar de pé. Há mais coragem e força dentro de você do que perigo diante de você. Há mais coragem e força dentro de você
do que perigos diante de você. Quando Eliseu viu o seu moço desesperado, porque o exército do rei cercou a sua casa, o moço estava desesperado, vão nos matar. Um exército? Eliseu disse, não tenha medo, meu filho. Se o Senhor abre os olhos dele, para ele ver o mundo espiritual. Quando o garoto viu o mundo espiritual, ele falou, uau! Porque ele viu carruagens de fogo em volta. E aí o menino começou a entender que maior é aquele que está conosco. Há mais coragem, há mais força dentro de você do que perigo dentro de você. Nunca permita o medo te paralisar. Porque o lugar mais seguro para nós estarmos nesse planeta é correndo risco com Deus. O lugar mais seguro é correndo risco com Deus. Deus já me levou por causa dessa decisão que eu fiz de eu vou viver o teu propósito. Pode dar no tutano. Eu já mudei mais de 17 vezes na minha vida. Arruma caixa, desfaz caixa. Eu já tinha mudado para Boa Vista, já estava lá feliz, igreja crescendo. Tinha terminado de concluir minha casa, estava muito bem. Falei, Senhor, o Senhor é bom, estou feliz aqui. Os deputados me chamaram, me deram um papel que dizia cidadão roraimense. Eles falaram, com esse diploma e mais R$200, você almoça em qualquer restaurante aqui em Boa Vista. Eu estava feliz, dormia com a janela aberta. Mas porque eu fui criado não para fazer o que eu quero, não para viver como eu quero, o céu mandou um comando. É para São Paulo. Para São Paulo, Senhor? É. Falei com a minha esposa, é para São Paulo, amor. Ela disse, para São Paulo? É. São Paulo, amor. O São Paulo do Datena, que eles põem na tela. É. Pois então arrumar a mala que é para lá que nós vamos. Porque o lugar mais seguro é correr risco com Deus. Eu estava esses dias conversando com o pastor Josué Valandro, pregou aqui. O cara está lá no Rio de Janeiro. E agora, essa semana, o pau quebrou lá. E Deus perguntou para mim assim, você iria para lá? E eu falei, Senhor, o lugar mais seguro para mim é correndo riscos contigo. Comigo não tem esse negócio de dança de rata, nem sapateado de catita. Depois você vê na internet o que é isso. A vida é cheia de desafios, aventuras e batalha para todo mundo, irmão. Sempre haverá gigante para subjugar e dragões para enfrentar. Então só me resta uma coisa. Se eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida, só me resta uma coisa. Morrer com a espada na mão. Vivendo os sonhos de Deus e a aventura que Ele tem para a minha vida. Amém? Agora, para terminar, só queria que você lembrasse disso. Nós só temos uma chance. Nós só temos uma chance. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Por mais gatinho que você acha que você é, por mais gatinha que você se sinta, você não tem 7 vidas. Você só tem uma, viu, gatinho? Você só tem uma vida. E sabe de uma coisa? Cada um de nós só recebe uma vida, e não mais do que uma, para deixarmos nossa marca na história. E cada um de nós recebe só uma vida, para nós glorificarmos a Deus. E certamente virá alguém com uma proposta, porque ele veio para Jesus. Jesus tinha um propósito aqui na terra. Jesus queria viver o propósito do Pai dele para a vida dele. Mas sempre vem alguém com uma proposta. Nunca troque o propósito pela proposta. A proposta brilha, é cativante. Ela tem um poder de nos envolver numa imagem que parece muito mais atraente. A proposta é endinheirada.
A proposta pode dar status, mas só o propósito que glorifica a Deus. Alguém está me entendendo? Por isso a responsabilidade de você viver a sua vida e usá-la com um fim proveitoso é só sua e de mais ninguém. É você que vai decidir o que você faz com ela. Porque uma vez dado o último suspiro, a nossa história fica escrita. Depois que você dá o último suspiro, sua história foi concluída. E tendo Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, morreu. Pastor Melvin consagrou uma frase que diz: só temos uma vida, ela logo passará, só o que é feito para Cristo é que permanecerá. Você sabe o que eu tenho aprendido? Que para dar o máximo e o seu melhor, você precisa fugir daquilo para o qual Deus não te chamou para fazer. E isso é um desafio para nós, porque temos que estar toda hora verificando: eu devo estar envolvido com isso? É com isso que eu tenho que queimar minha existência? É essa agenda que Deus tem para mim? Porque uma das habilidades das pessoas que maximizaram sua capacidade e aperfeiçoaram o seu impacto no mundo é saber qual das batalhas ele não deve lutar, ele não precisa lutar. Eu não quero estar ocupado só por estar ocupado. Eu quero estar ocupado com aquilo que faz a diferença. Uma das minhas orações é: Senhor, me ajuda a identificar as distrações, me ajuda a enxergar o que está roubando o meu foco, porque eu tenho consciência, eu só tenho essa oportunidade. Estou torcendo para ela demorar, mas eu só tenho uma. Então, meus queridos, não termine sua vida com aquela sensação de remorso, de arrependimento, com aquela sensação de que eu poderia ter dado mais, eu poderia ter dado mais, eu poderia ter feito mais, poderia ter me envolvido mais, eu poderia ter servido mais os propósitos de Deus. Eu venho aqui te dizer que o importante para Deus não é se a sua vida foi fácil ou foi difícil, não é se você viveu uma vida confortável ou dolorosa, não é se você foi conhecido, você foi uma celebridade ou um anônimo qualquer. O que importa para Deus não é quantas vezes você venceu, nem quantas vezes você perdeu. O que importa para Deus é se você continuou firme, falando: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, conta comigo. Eu ouso fazer essa oração perigosa: a minha vida te pertence, faz dela o que você quiser. Quando nós estivermos no fim da nossa existência, e em nosso coração uma ousada certeza, uma forte convicção, que demos tudo que poderíamos ter dado, e demos tudo que tínhamos para dar. Você viveu com intensidade. Nós fomos responsáveis com aquilo que Deus nos confiou e que Ele nos chamou para fazer. Essa sensação é maravilhosa. Depois da morte, só tem duas coisas que têm valor. Escuta isso: o bom legado que deixamos e o galardão que receberemos. E por que o galardão é importante? Porque é a única coisa que nós vamos ter para ofertar para o nosso rei. É a única coisa que nós vamos ter para colocar aos seus pés. E não esqueça disso aqui, ó. Galardão é o prêmio por termos feito o que Deus nos pediu para fazer. Não para a gente ter vivido de qualquer jeito, ter feito o que nós queríamos fazer. Você vai ter galardão para colocar aos pés de Jesus. Bem no finalzinho, pertinho do final da sua vida terrena, aqui Jesus disse o seguinte: eu amo esse texto. Quem vive o propósito termina a vida com essa convicção. Termina a vida com essas palavras na boca. Ele disse: Pai, é chegada a hora. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra
que me destes para fazer. É chegada a hora, mas eu vou feliz, porque eu te glorifiquei. A minha vida, a minha existência cumpriu o propósito pelo qual foi criado. Nós fomos criados para louvor da sua glória, completando a obra que me deste para fazer. Você quer glorificar a Deus? Você precisa completar a obra que Ele te deu para fazer. Eu não sei qual é, mas Ele vai te mostrar. Paulo termina a sua vida, eu amo, sou fã desse cara. Ele disse: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. Porém, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu não desviei. Eu não dei escândalo para a igreja. Eu completei a carreira, eu fui valente, eu não abri, eu não fugi, eu combati o bom combate, eu não desperdicei a minha vida, eu completei a carreira. Já agora, a coroa da justiça está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém, queridos? Eu estou absolutamente convencido do que o que nós fazemos com a nossa vida aqui na terra importa e reflete na eternidade. Eu queria só deixar você com esse último pensamento. Diz assim, e eu quero ler junto com você. Pode colocar aí. Embora não sejamos nós que escolhemos quando e como morreremos, somos nós que definimos e escolhemos como viveremos. Eu espero que eu nem estava pensando que nesse dia de finados eu ia trazer uma palavra com esse tema: viva antes de morrer. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Não conheço sua história, nem a sua trajetória. Não sei como está seu relacionamento com Deus. Não sei qual tem sido sua experiência de conversão. Eu só queria dizer algo para você. Sai daqui hoje. Deixa o Espírito Santo te incomodar. Falar contigo. Que essa não seja só mais uma pregação da sua vida. Volta para casa. Responde para você. Como é que eu estou vivendo? Por que eu quero longevidade? Por que eu quero viver mais? Qual a razão? O que justifica? Volta para casa pensando: poxa, Deus deixou eu passar por uma pandemia. Eu voltei para casa. Estou vivo, estou aqui bem, eu preciso fazer valer a pena. Nós só temos uma oportunidade, uma chance. Vira as costas para o pecado, meu irmão. Se você estava pensando em desistir hoje, se você está pensando em abrir mão, chutar o pau da barraca, se você tem consciência que Deus te chamou para fazer algo importante, Ele tem te dado dons, cai para dentro. Que adianta o amanhã chegar se nós não estamos alinhados, a nossa agenda não está alinhada com a agenda de Deus? Tem muita coisa para fazer. Deus está fazendo algo extraordinário. Participa disso. Sua vaga está lá. O seu lugar no time está lá. Não basta viver muito. É preciso fazer certo. É certo que um dia todos nós vamos morrer. Agora não é certo, é duvidoso se nós vamos viver certo. Essa bola está no seu campo.
Essa decisão te pertence. Como você vai usar a sua existência? Fala para Deus: Deus, eu quero te pedir hoje, não uma vida fácil, mas uma vida útil. Deixa eu ser útil para a minha geração. Deixa eu fazer algo que importa para ti, que vai repercutir na eternidade. Deixa eu fazer algo com essa vida, com esse dom, com essa energia, com essa sabedoria, com essa inteligência. Quero ser útil, Senhor, para a tua glória. Me ajuda a identificar distrações, me ajuda a identificar propostas que vêm para competir com o propósito. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela tua igreja, esse povo lindo, que te ama, que quer acertar. Nós queremos viver certo, queremos sim longevidade, mas queremos sabedoria para essa longevidade. Queremos continuar fazendo valer a pena o fato que estamos aqui, Senhor. Essa geração precisa de nós. Nos ensina com o resumo da história de Davi, que tendo vivido os teus propósitos na sua geração, leva teu povo para outro nível. Senhor, essa reta final de 2025, Senhor, nós queremos viver esse teu despertar sobrenatural. Estamos olhando com expectativa que o Senhor vai nos dar de presente 2026, mas nós queremos fazer valer a pena, em o nome de Jesus. Se você estava pensando em desistir da sua casa, da sua família, da sua fé, da sua igreja, do seu chamado, desista hoje de desistir. Nós vamos estar aqui na frente, os pastores podem chegar. Vem aqui, deixa a gente te abraçar, deixa a gente orar por ti. Fala: pastor, ora pela minha família, ora para eu voltar para Deus. Eu quero voltar para Deus, eu quero me reconsagrar hoje à noite. Quero colocar de novo a minha vida à disposição do Rei. Talvez você hoje quer converter-se, fala: cara, gostei que você falou, o Espírito Santo ministrou meu coração. Vem aqui, tenha coragem de bater no peito. Hoje eu orei para um cara chorando, musculosão, chorando lá no Eldorado, repetindo a oração comigo para entregar a vida para Jesus. Para de achar que você consegue sem Deus. Sem Deus nós não somos nada nesse mundo. Se renda, meu irmão. Estamos aqui para viver o extraordinário de Deus. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.